Alô você, seja bem-vindo ao canal da Realidade Fractal e da Teoria da Complexidade no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre fractais. E o que é fractal e o que são fractais? Na realidade, fractal é uma geometria. A teoria dos fractais é uma das 4 principais teorias que compõem a hoje chamada ciência da complexidade ou a nova ciência, que na realidade é um novo paradigma científico. Segundo o seu próprio criador, Benoit Mandelbrot, um matemático e engenheiro de sistemas da IBM, a geometria fractal é a geometria que realmente representa os objetos e os processos do mundo real. Processos? Sim, processos, porque é uma geometria dinâmica. Porque a geometria que nós conhecemos, que a maioria das pessoas conhece, é a geometria euclidiana, é uma geometria linear. É a geometria da reta, do plano, que só tem dimensões inteiras e não representa realmente o mundo real, porque o mundo real não é reto, não é liso, o mundo é rugoso, é caranguento, é irregular. Entretanto, existe uma regularidade na forma de ser irregular. Ora, o mundo não é regular, o mundo não é reto, o mundo não é plano. E com que é que a gente mede o mundo? A gente mede com réguas, a gente mede com retas. Logo, nós não estamos medindo adequadamente. Como é que eu mediria a copa de uma árvore que é toda irregular? Como é que eu mediria uma fronteira e por aí vai? Então, a geometria fractal tem dimensões, inclusive fracionárias, e uma característica muito interessante que é a autossimilaridade. Vamos já falar sobre as características fractais. Primeiro, vamos entender essa ideia do fractal. Esta figura que vocês estão vendo aí, segundo alguns autores, isso é a entidade mais maravilhosa do universo. O que tem de tão maravilhoso nisso? Parece uma coisa tão simples, banal até. Na realidade, isso é uma figura gerada em computador que vem a partir dessa fórmula matemática Z de n recebe Z de n menos 1 ao quadrado mais c. Ou seja, a saída da rodada anterior é a entrada para a rodada seguinte do processo. E isso vai gerando bolhas e bolhas e bolhas semelhantes, mantendo as mesmas características do todo. A palavra fractal vem do latim fractus, que quer dizer fragmento, pedaço, mas é um fragmento diferente. É um fragmento que mantém as características do todo que ela compõe. Por exemplo, no nosso corpo. Cada um de nós está todinho em cada célula sua. Estamos falando de características do DNA. E assim acontece nas plantas, acontece nos comportamentos das pessoas, nos mercados e por aí vai. Então, vamos fazer uma viagem nessa figura. Vamos dar um zoom nessa figura, que é o fractal do Mandelbrot. Por que dizem que ela é a entidade mais maravilhosa da natureza? É porque, como se fosse a partir dessa fórmula, fosse a representação do universo em expansão. Dependendo dos valores que você atribui a Z e a C inicialmente, você pode gerar florestas, montanhas e por aí vai. Por isso que é maravilhoso. Então vamos dar um zoom. Vamos dar um zoom aqui nesse retângulozinho que está marcado aqui na tela. E colocar cor. Veja que já aparecem outras bolhas semelhantes àquela bolha maior lá de cima da figura anterior. Vamos dar um zoom aqui agora. Observe que
já apareceu a bolha maior e com seus detalhes. Vamos dar um zoom aqui nessa pontinha desse caracol. E vamos levá-la lá para cima e vamos dar um zoom aqui nessa região. Vamos dar um zoom aqui nesse caracol duplo. Vamos dar um zoom aqui nessa parte mais escura. E o que é esta parte mais escura? É a própria figura original, numa posição diferente. Ou seja, eu parti dela e dentro dela, dando um zoom, 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 está lá ela todinha. Assim como você está todinho em cada célula sua. E o seu pai também está em você e a sua mãe. Vamos dar um exemplo para a gente entender melhor. Suponha que aqui na minha mão eu tenha uma semente de maçã. Uma pergunta fractal. Quantas maçãs existem nessa semente de maçã? Você vai dizer, talvez, infinitas. Na realidade não existe nenhuma. O que existem são possibilidades. Se eu plantar essa semente, vai nascer uma macieira que vai dar maçãs, que vai dar sementes, que vão dar macieiras e por aí vai. Então, todas as macieiras e maçãs e sementes de maçãs e macieiras e maçãs e sementes de maçãs que vierem a partir dessa semente até o final dos tempos, se é que o final dos tempos vai existir, já estão nesta semente como possibilidade. Tem mais. A macieira que deu a maçã, que deu essa semente que está aqui na minha mão, também estão aqui nessa semente, assim como o seu pai está em você. Ou seja, todas as macieiras e maçãs e sementes e maçãs e macieiras e maçãs e sementes e maçãs que vieram desde o início dos tempos, se é que o início dos tempos existiu, até esta semente de maçã, estão nesta semente de maçã. São Francisco chegou bem pertinho quando ele disse: somos todos irmãos. Na realidade, somos todos um. E se pensássemos assim, viveríamos melhor e mais felizes, nos relacionando melhor com todas as pessoas, com a natureza, com o universo. Então, essa é a ideia de fractal. Vamos ver como é que é a estrutura fractal. Vejam bem, essa estrutura que está na tela é uma estrutura formada por 4 bolhas circulares. Tudo bem, tem o mesmo tamanho, cores diferentes, mas não tem o padrão se replicando. Mesmo que eu junte, ainda é uma estrutura não fractal. Se eu colocar uma fronteira agora, eu tenho uma bolha que contém 4 bolhas dentro, todas elas entrelaçadas, ainda não é fractal. Mas se acontecer que uma das partes que compõe esse todo tiver o mesmo padrão do todo, como agora, por exemplo, aí sim você tem uma estrutura fractal. E assim pode acontecer com todas as partes. Assim como, por exemplo, no nosso corpo, você tem cabelo, você tem sangue, você tem osso, você tem pele, mas em termos de DNA, são semelhantes, são idênticos, é o mesmo DNA seu, está em cada célula sua. Por isso que se faz clone. Né? E se você tem um filho, você tem netos, isso vai se replicando para fora também. E assim também é nas empresas. Uma empresa que abre filiais e aí se forma um grupo empresarial. Todas as unidades componentes desse grupo empresarial mantêm o DNA da empresa. No caso de empresas, a gente vê isso mais detalhadamente nas franquias. Porque
até por conta do contrato com o franqueado, você mantém o padrão, né? Até o balcão, por exemplo, o sistema, a contabilidade, tudo tem que ser o mesmo. Agora, observe como é realmente a coisa. De cada bolha dessa, cada componente da organização como um todo, saem círculos concêntricos como ondas, porque nós nos manifestamos como partícula e como onda. Provou Einstein, nós somos matéria e energia e nos manifestamos como luz, que se manifesta como partícula e como onda. Então tudo que acontece numa unidade reverbera para o todo. Então essa é a ideia de uma estrutura fractal. Vamos ver as principais características dos fractais. Primeiro, a ideia da autossemelhança, como nós acabamos de ver, que as características do todo se replicam em cada uma das partes. Você passa a ver as coisas como padrões de padrões de padrões de padrões. Uma outra característica muito interessante é a extensão infinita dos limites, porque um limite fractal ele é irregular, como por exemplo o limite de uma fronteira. Essa linha vermelha é a fronteira que separa Portugal da Espanha. Vou tirar o mapa para ficar só a fronteira. Totalmente irregular, mas a gente mede as coisas com retas, com réguas, com GPS, mas o GPS usa triangulação, usa retas. Então, se você chegar na Espanha, os espanhóis dizem que essa fronteira tem 987 quilômetros. Você atravessa a fronteira e os portugueses dizem que essa mesma fronteira tem 1.214 quilômetros. Como pode ser a mesma fronteira? É porque eles medem com régua de tamanho diferente. E por essa característica fractal, a extensão de uma coisa medida depende do tamanho da régua que você usa para medi-la. Quanto menor for a régua, maior a extensão da coisa medida. Não deu para entender, mas vamos entender. Olha, os espanhóis medem com uma régua que mede 2x de comprimento. De 2 em 2x, que são vários quilômetros, eles marcam um ponto. Então, 2x, vamos lá. Ele mede assim, 2, 4, 6, 8, 10. Ou seja, deu 5 pedaços de 2x, 10x de comprimento. Na realidade, vocês estão vendo aqui que deixou de ser medido uma grande parte da fronteira. O português, que não é burro, aliás, todos os países pequenos medem sua fronteira com uma régua menor para mostrar que são maiores, que tem mais extensão, e você vai lá e mede e é real. Então, como é que o português mede? Ele mede com uma vara, com uma régua que tem a metade do tamanho da régua que o espanhol usa. Mede de 1 em 1. Ele vai medir mais coisa. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,3. Deu 23% a mais a extensão da fronteira medida pelo português que mede com uma régua menor. Imagine se fosse um japonês que gosta de miniaturizar as coisas, ia medir com uma régua menor, ia dar uma extensão muito maior. Então, como é que você pode aumentar os seus limites? Basta você reduzir o tamanho da sua régua. E qual é a régua que nós usamos para medir o mundo, as coisas do mundo? É o nosso conhecimento. Você mede o mundo pelo que você conhece desse mundo. Se você conhece as coisas nos mínimos detalhes, quer dizer que a sua régua é menor. Ou seja, a coisa para você ter um tamanho maior. Uma empresa pode aumentar os seus limites, um ser qualquer, seja uma empresa ou uma pessoa, pode aumentar os seus limites dando mais atenção exatamente a esses pequenos detalhes mais específicos dos seus padrões, ou seja, reduzindo a medida do padrão cognitivo. Uma empresa que conhece aquilo que faz dos mínimos detalhes é muito maior do que uma empresa que não conhece a coisa, conhece só por cima. Vamos dar um outro exemplo.
Imagine uma prova de um aluno que você dá para 3 professores diferentes corrigirem e esses professores têm nível de conhecimento diferente, ou seja, eles vão medir essa prova com uma régua diferente. Aquele professor que conhece a matéria nos mínimos detalhes vai medir com mais exatidão essa coisa. Outro vai passar por cima de uma série de coisas e assim por diante. Muito dificilmente os 3 dariam a mesma nota para essa prova. Então, quanto menor a régua, maior a extensão da coisa medida. Então, quer aumentar a sua extensão? Reduz a unidade padrão de conhecimento. Por exemplo, conheça com mais detalhes certas coisas. Por exemplo, línguas. Você aprendendo uma nova língua está aumentando seus limites? Claro. Você conhecendo novas culturas, viajando, conversando mais, está aumentando seus limites? Claro. Então, essa é a ideia. Você pode aumentar os seus limites também, reformulando padrões. Coisas que você fazia de uma maneira, arranje uma maneira mais detalhada, mais precisa, mais otimizada, mais inovadora de fazer. Você está aumentando os seus limites. E essa é a ideia da aplicação dos fractais. Claro, nós não estamos falando aqui da aplicação, nós estamos falando só do que é e tal. Para saber como é que faz isso na empresa, na vida, claro, na vida e tudo mais, você deveria fazer um curso sobre isso, né? Mas vamos lá. Uma outra característica é a permeabilidade dos limites. Os limites fractais não são rígidos, não são fixos, eles são flexíveis. Nós é que impermeabilizamos os nossos limites. A gente não olha nem para a cara da outra pessoa, a gente não dá bom dia, ou quando você dá bom dia, o cara não responde, parece que você está falando com uma pedra. Precisamos permeabilizar mais os nossos limites. Sorrir mais, conversar mais, né? Se relacionar melhor. Vamos ver um exemplo da própria natureza. Essa palmeirinha, que é conhecida como fênix, porque sai do espinho e vai para a folha. Você observe que aqui no tronco, mais perto do tronco, você tem espinhos. Mas no meio você tem uma coisa que nem é espinho nem folha, você tem um espinho meio mole ou uma folha meio dura, e se você sobe mais, aí sim você tem folha. Vamos aproximar um pouco mais a imagem. Por exemplo, olha que espinho, parece uma espada lá no tronco, não é isso? Cada espinho duro mesmo. Você sobe um pouco mais e você já tem folhas, quase folha, ainda não mais espinho, certo? E você sobe mais e aí sim é folha mesmo. Então, na vida real, por exemplo, que hora é que o professor deixa de ser professor e passa a ser aluno? Porque todo mundo é professor e aluno, todo mundo está aprendendo com todo mundo. E o aluno está sendo professor. Que hora é que o cara deixa de ser médico e passa a ser paciente? Então, isso é o que a gente chama de empatia. Coloque-se no lugar do outro. Você, vendedor, coloque-se no lugar do comprador. Usando essa flexibilidade, essa permeabilidade dos limites fractais, você vai conviver muito melhor e ser muito mais feliz. Vamos ver exemplos de fractais, dessas características fractais na natureza, por exemplo. Imagine isso daqui é um brócolis romanesco. O brócolis romanesco tem o formato de um cone, só que ele não é um cone liso. Ele é um cone formado de cones, formado de cones, formado de cones. Cada parte é um cone da parte, da parte, da parte, da parte. Vamos ver mais de perto, tá? Então, isso aqui é só uma parte do cone todo. Mas imagine que o brócolis fosse um cone liso. A área de contato dele com o exterior seria muito menor do que realmente é, ele sendo um cone formado de cones, todo caranquento, todo rugoso. Com isso, você tem mais área de contato com o exterior para absorver mais luz solar para fazer a fotossíntese, mais gotas de água na chuva, mais ar e assim por diante. A estrutura fractal é a estrutura ótima para distribuição e captação das coisas. Por exemplo, esse couve-flor.
Se você olhar o formato, é um mondrongão, formato de mondronguinhos, e cada mondronguinho tem o formato do mondrongão. Ou seja, é a ideia dos padrões do todo se replicando em cada parte. Se você observa essas coisas na natureza, por exemplo, aqui um repolho roxo cortado transversalmente, você vê a espiral áurea, o padrão de espiral. E assim é nas plantas também, nas flores e tudo mais, nos furacões, nos tufões e no próprio movimento dos planetas e das galáxias. Olha uma folha de Vitória régia, um padrão de vigas altamente fractal. E depois dizem que o engenheiro foi quem inventou a viga, foi a natureza. Olha um exemplo de viga aí. Uma folha dessa sustenta uma criança de 10 anos em cima sem afundar. E assim acontece, por exemplo, nas mangueiras, em todas as plantas. A gente via uma mangueira como um tronco e uma copona. Não é assim. Se você observar, tem uma copinha pequena na ponta de cada galho da mangueira, e a copona é formada por milhares de copinhas no mesmo padrão. E esse padrão vai se transformando. Aqui você tem folhas mais escuras, que são folhas mais velhas, do ano passado, por exemplo. Aqui você tem folhas verdes, já mais novas do que aquelas. E aqui você tem folhas amareladas, avermelhadas, arroxeadas, que são folhas mais novas, mais flexíveis. E aí você tem padrões de padrões de padrões. Se você observa isso nas plantas, nas flores, você vai desenvolvendo o seu olhar fractal, você vai formando uma rede neural, uma rede fractal de neurônios, em que você passa a ver as coisas agora como padrões. E aí você vai ver padrões de comportamento das pessoas, padrões de atitudes, padrões de negociação, padrões de mercado, padrões de evolução e de ações na bolsa de valores, e por aí vai. Vamos para a arquitetura, por exemplo. Na arquitetura fractal você faz prédios belíssimos, né, estruturas belíssimas. Claro que os calculistas é que vão quebrar a cabeça para calcular isso tudo. Mas a estrutura fractal é a estrutura da beleza, da estética. Olha isso, parece joias. Isso na realidade é o ThyssenKrupp Headquarter. É o quartel-general da ThyssenKrupp na Alemanha, projetado pela arquiteta que também era matemática e trabalha com essa ideia de arquitetura fractal, Zaha Hadid, que infelizmente faleceu há um ano atrás, muito nova ainda, mas deixou uma obra maravilhosa, principalmente no Dubai, na China, na Coreia. Existem obras fabulosas dela, e ela trabalhava em todas as áreas, em design de interiores, design de bolsas, design de joias, de sapatos e tudo mais. Um exemplo de aplicação de fractais na vida real, na arquitetura. Antenas fractais. Antenas que replicam padrões fractais são antenas que você tem uma captação melhor do som, com menos ruído, com menos interferência, muito mais qualidade. Seja qual for a sua área, entre no Google e coloque o nome da sua área e acrescente a palavra fractal. Por exemplo, engenharia fractal, música fractal, arquitetura fractal, design fractal e por aí vai. E você vai ver que realmente é um novo paradigma que está em todas as áreas. Vamos assistir um videozinho que representa o movimento do Sol no braço da galáxia da Via Láctea e o movimento dos planetas em torno do Sol e dos satélites em torno dos planetas. É um movimento helicoidal, é um movimento fractal, tem um padrão helicoidal como o padrão do nosso DNA.
vamos ver um pequeno vídeo sobre o carro Fractal da Peugeot no Salão Internacional de Frankfurt de 2015. Automais e TVR na cobertura exclusiva do Salão Internacional do Automóvel de Frankfurt, aqui na Alemanha. Agora no estande da Peugeot, onde a gente veio conferir um conceito fractal, que como todo modelo conceitual, traz uma série de apostas e tendências, mas o legal aqui é que ele tem a segunda geração do chamado iCockpit, que a gente conhece bem do modelo 208 no Brasil. Eu tenho aqui comigo o Marcos Brier, da Peugeot do Brasil. Marcos, o que é essa segunda geração do iCockpit? Realmente aqui o fractal mostra muito o que a gente criou em torno do iCockpit. Então é uma experiência que mexe com três sentidos. Com o visual, porque ele tem uma série de hologramas que passam as informações. O tato, porque você vê o volante, dimensão reduzida, ainda mais esportivo. E o som, né? Tem toda uma preocupação com o design sonoro. A gente convidou um designer brasileiro, Amon Tobin, para desenhar todo o som desse carro, Benê. Então é uma tendência aqui de a gente fazer uma imersão do nosso cliente, inclusive com o som que o carro produz. Quer dizer, essa é a grande evolução, então, parte para a preocupação com o som, e porque o Fractal é um carro de propulsão híbrida, né? Elétrica, perdão. Exatamente, por ele ser elétrico, ele tem 204 cavalos, ele é extremamente rápido e ele é muito esportivo, então, aí silencioso. Então, por ele ser silencioso, o que esse designer produziu? Sons. Então, quando esse carro começa a acelerar, ele emite um som específico para abertura e fechamento das portas, para indicação de direção, tudo tem um som particular. Porque vai ser lei aqui na Europa, a partir de 2019, todos os carros elétricos vão ter que emitir sons por uma questão de segurança para os pedestres, para os ciclistas. Legal, quer dizer, é uma tendência, é uma comprovação do caminho que a indústria agora dos automóveis vai seguir daqui para frente. Exatamente, e o mais importante, sem perder a emoção de dirigir, né? Então, um carro elétrico que é super preocupado com a questão do meio ambiente, super silencioso e ainda sem perder o DNA da marca, sem perder toda aquela esportividade, toda a emoção que você tem quando você conduz um carro. Então, o som ajuda, inclusive, nessa experiência. Então, vamos passar um exercíciozinho para você pensar um pouco. Um prazer de casa. Como é que eu posso aumentar a extensão dos meus limites? Em mim, na minha equipe, na minha empresa, nos clientes, nos participantes, nos não clientes, nos não participantes, nos meus produtos, no mundo. Desenvolvendo uma visão fractal. Reduzindo a unidade padrão de medida. Reduzindo o tamanho da sua régua, ou seja, passando a dar mais valor aos mínimos detalhes, entendendo as coisas nos mínimos detalhes. Como é que eu posso aumentar a permeabilidade dos meus limites? Em mim, na minha empresa, na minha equipe, nos clientes, nos não clientes, nos participantes, nos não participantes, nos produtos, no mundo. Se relacionando melhor, sorrindo mais, dando bom dia, viajando, estudando mais, prestando atenção às coisas, se relacionando melhor com as pessoas, você está permeabilizando os seus limites. E até que ponto eu sou uma parte que espelha o todo? Ou seja, até que ponto eu reproduzo os padrões do todo ao qual eu pertenço. Na minha equipe, na minha empresa, nos clientes, nos participantes, nos meus produtos e no mundo. Até que ponto eu sou um espelho da minha igreja, do meu time de futebol, da minha empresa, da minha família. Como é que eu passo para frente esses padrões? Essa é a visão de fractais. Qualquer dúvida, pode mandar um e-mail para mim, jjmtorres@gmail.com.
Inscreva-se também no site da Teoria da Complexidade, www.teoriadacomplexidade.com.br. Visite e inscreva-se à nossa fanpage no Facebook, www.facebook.com/Teoria da Complexidade. Visite também o Fractalcast, escute o Fractalcast, que é o podcast da realidade fractal, www.soundcloud.com/fractalcast, e veja também as coisas que tem sobre realidade fractal e teoria da complexidade no Instagram. Divulgue com seus amigos e até o próximo vídeo.